Sejam muito bem-vindos a todos. Estamos começando a nossa live de hoje. Quarta-feira é um dia de aprendermos mais da palavra de Deus e hoje vamos falar sobre batalha espiritual a nível pessoal, falando sobre protegendo a nossa mente na batalha espiritual, querido. Seja muito bem-vindo a todos. Como é bom ter vocês aqui conosco. Você é a razão de nós estarmos aqui nessa noite, para estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Vamos ler um texto que está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e o versículo 5. E o meu tema que hoje eu quero compartilhar com vocês é: proteja a sua mente na batalha espiritual. Esse é o meu tema de hoje com vocês: proteja a sua mente na batalha espiritual. E eu quero então, querido, compartilhar essa palavra com você nessa noite. Amém? Eu queria que já que você enviasse aí os seus convites para mais pessoas, no mínimo 10 pessoas, para a gente triplicar esse número de pessoas conosco hoje aqui, e que você possa comentar enquanto nós falamos o assunto, você possa colocar os seus comentários, eu vou interagir com você, eu vou querer que você faça algumas afirmações, e assim nós vamos crescendo hoje dentro do tema, vamos conversando em nome de Jesus. Você que está comigo pelo YouTube, você que está comigo pela página do Facebook, eu quero dizer para você, fica até o final dessa live. Nós vamos falar desse assunto tão importante para esse momento que estamos vivendo, sobre o momento de batalha espiritual a nível pessoal, quando você e eu temos que proteger a nossa mente para que possamos nos posicionar verdadeiramente como vitoriosos nessa batalha, que ela é diária, ela é todo dia, ela está em todo momento. Mas nós não podemos baixar a nossa guarda, temos que nos posicionar, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos lá então, vamos entrar no assunto de hoje: proteja a sua mente na batalha espiritual. E o nosso texto está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e o verso 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então esse é o nosso tema inicial da nossa palavra de hoje com vocês aqui na nossa live. E eu quero dizer para você, querido, que nessa noite eu quero conversar com vocês sobre o assunto batalha espiritual, e especialmente a nível pessoal na área da mente. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que nós nem imaginamos muitas vezes que a nossa mente, ela tem sido alvo dos ataques do inimigo contra nós. Talvez você nem tenha parado para pensar que talvez diariamente o inimigo tem tentado contra a minha vida e a sua vida dentro dessa batalha espiritual, tentando atingir a minha vida e a sua vida na área da mente, dos pensamentos. Por isso nós precisamos estar muito atentos hoje, porque a nossa mente, ela é um alvo de ataque do inimigo contra as nossas vidas. A palavra de Deus diz que a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne e sangue, ou seja, não é propriamente contra pessoas. Não é uma batalha simplesmente a nível natural. Paulo diz: a nossa batalha é contra principados, potestades, contra os espíritos das trevas, os dominadores deste século. Então, querida, a nossa batalha, ela é essencialmente espiritual. E por não sabermos que é uma batalha espiritual, muitas vezes nós temos perdido nessa batalha, porque o inimigo se aproveita da falta do conhecimento que muitas vezes eu e você não temos, e a partir disso
ele toma campo, ele adquire espaço e ele começa a dominar as nossas vidas. Mas nessa noite, querido, nós vamos aprender sobre este assunto, sobre esse momento que a palavra de Deus nos orienta aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, versículo 5. E o apóstolo Paulo diz: porque as armas da nossa milícia, ou as armas que nos capacita para a guerra, o apóstolo Paulo diz, não são carnais, ou seja, não são naturais, mas Paulo diz, a natureza dessas armas, elas é espirituais, porque elas são poderosas em Deus. E o apóstolo Paulo diz que estas armas que Deus quer nos conceder para usarmos na batalha espiritual é para destruir fortalezas, é para anular todo o sofisma e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós devemos então, entendendo isso, levar cativo toda a nossa mente, todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Por isso, querido, eu quero dizer para você nessa noite que até nos desenhos animados, essa verdade ela tem sido representada. Ou seja, nos desenhos animados, aparece muitas vezes, eu acho que você já viu naqueles desenhos do Pica-Pau ou do Tom e Jerry, quando muitas vezes aparecia um anjozinho do lado, mas também do outro lado aparecia um demônio. E aqueles dois seres espirituais ficavam falando, um dizendo, não faça isso, e o outro ficava dizendo, não, vai lá, faz, você tem que se vingar, você tem que fazer o mal. Então ficava aquele conflito na cabeça do personagem do desenho entre um anjo do bem e um anjo do mal, falando para essa pessoa, para ele fazer o mal, e a outra voz dizendo para que ele não fizesse nenhum mal. Então até mesmo nos próprios desenhos animados é representado essa batalha espiritual que muitas vezes ela tem sido travada nas nossas vidas. Quantas vezes nós muitas vezes não ficamos perguntando, que pensamento é esse que está na minha cabeça, meu Deus? Que pensamento é esse que está me incomodando? Que pensamento é esse que está me tirando a paz? Que pensamento é esse que está me angustiando? Que pensamento é esse que está me afligindo? E nós precisamos, querido, nos perguntar, será que é possível então que o diabo possa realmente criar pensamentos na nossa mente com o fim de nos levar ao fracasso? Será que o inimigo pode plantar pensamentos em nós para nos impulsionar, para nos empurrar para o fracasso, para a derrota? Plantando pensamentos de derrota, de fracasso, de pessimismo, de destruição? Essa é uma grande verdade que nós precisamos então aprender nessa noite. E eu quero dizer para você, querido, a nossa mente é um campo de batalha espiritual. Então você já tem que ficar atenado, você já tem que ficar esperto, porque a sua mente, ela é um alvo das setas do inimigo. A sua mente é um lugar onde trava um campo de batalha. E nós precisamos então fazer o quê? Como o tema de hoje está dizendo, proteja a sua mente na batalha espiritual. E hoje eu quero te ensinar as verdades que eu e você precisamos saber sobre este assunto, como proteger a nossa mente nessa batalha espiritual. A palavra de Deus trata da questão de sermos tentados e provados no campo da mente, mostrando não só como é que isso acontece, mas ensinando também como proteger a nossa mente e vencer nessa batalha espiritual. A palavra de Deus vai falar exatamente sobre isso, que nós somos alvos dos ataques do inimigo, mas a palavra de Deus também vai nos mostrar como nós podemos identificar os pensamentos plantados pelo inimigo e como vencer esses pensamentos. E eu te faço uma pergunta nessa noite: você já foi levado em algum momento a se questionar se esse pensamento que está na sua cabeça te perturbando, te afligindo, te tirando a paz, te incomodando, talvez te querendo levar para fazer algo ruim? Você já parou para pensar que esse pensamento não é seu?
que esse pensamento verdadeiramente não é seu, mas esse pensamento é um pensamento que foi colocado para você achar que era seu. Porque uma das formas que o inimigo faz é plantar os seus pensamentos, as suas setas, o seu ataque espiritual na nossa mente como se fosse nosso. O inimigo fala na nossa mente na primeira pessoa, para que a gente seja enganado e ache que é eu ou você que somos essas pessoas que estão pensando isso. Então você precisa parar para analisar 3 pensamentos que podem estar na sua mente. Primeiro, o seu próprio pensamento. Você tem que identificar quais são os seus próprios pensamentos. Você tem que identificar quais são os pensamentos de Deus, Deus colocando, Deus falando na sua vida através da sua intuição, para que você entenda o que você deve fazer. E em terceiro lugar, você deve identificar os pensamentos que o inimigo quer colocar para te enganar, para te seduzir e te fazer ser um fracassado e um derrotado, e você achando, não, isso é meu, é eu que estou pensando assim, e na verdade não é. Os pensamentos não são seus, os pensamentos são plantados pelo inimigo na nossa vida. Mas aí nós precisamos entender quais são esses 3 tipos de pensamento. E discernindo esses 3 tipos de pensamento, nós então vamos saber como proteger a nossa mente nessa batalha espiritual. E eu já quero dizer para você nessa noite, que você possa declarar no seu comentário, já diga assim, ó, a minha mente, eu declaro que está protegida em nome de Jesus. Eu queria que você já declarasse isso na sua vida, dizendo, a minha mente, ela está protegida de todo ataque do inimigo em nome de Jesus. Esse é o meu desafio para você nessa noite, que você possa declarar que a sua mente, ela está protegida, porque o inimigo vai aproveitar de momentos como esse para plantar pensamentos em nós, para que a gente ache que esses pensamentos são nossos. Camila Santos, muito obrigado pela sua presença. Que bom que você aceitou o meu convite para estar comigo hoje na live. Seja muito bem-vinda. Fique conosco até o final. Estamos falando sobre protegendo a nossa mente na batalha espiritual. E nós precisamos entender este assunto para não sermos enganados e nem seduzidos pelo inimigo. Então, querido, declare isso na sua vida hoje. Uma coisa interessante que nós devemos aprender hoje é o seguinte: a importância da mente. Você nem para pensar o quão importante é a nossa mente. Você talvez nem parou para imaginar sobre como a sua mente, ela é algo magnífico, ela é algo extraordinário. A nossa mente, ela é verdadeiramente um grande mistério, porque até hoje, no campo da ciência, ainda não se chegou a uma conclusão definitiva sobre a grandeza da mente humana. Ou seja, para os médicos e cientistas, ainda hoje é um grande mistério a mente humana. Para os filósofos, pensadores, para os teólogos, da mesma forma, tem sido realmente algo assim que tem trazido um grande enigma, um grande mistério para os pensadores, para os filósofos, para os teólogos, para os estudantes da mente humana. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para Deus, aquele que fez o homem, Deus conhece a nossa mente. Deus conhece o profundo do nosso pensamento, porque Deus formou o homem. Então, se Deus é aquele que formou o homem, Deus sabe como é a mente do ser humano. A palavra de Deus diz, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 10, Jeremias 17, 10 diz assim, ó, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Quando a Bíblia diz aqui, ó, esquadrinho o coração, a Bíblia está dizendo que Deus esquadrinha o pensamento, a mente do ser humano. Então Deus conhece a nossa mente profundamente. É por isso que aqui em Jeremias capítulo 17, Deus fala assim, enganoso é o coração do homem, ou seja, enganoso muitas vezes é a nossa maneira de pensar. E é por isso que a gente tem que estar atento, porque talvez eu e você estamos nos enganando e achando que não estamos nos enganando.
Ou seja, é o tal da autossabotagem. A gente se engana em certas coisas para a gente fugir da realidade da vida, não sair da zona de conforto e ficar aceitando na nossa vida muitas coisas que não é para ser mais aceita, mas nós ficamos nos enganando com nossos próprios pensamentos interior. Mas a Bíblia diz: Deus conhece o coração do homem, Deus conhece a mente do homem. Por isso que Deus fala conosco nessa noite, para que possamos proteger a nossa mente, porque o inimigo também sabe da importância que a mente do ser humano tem. E se ele conseguir controlar a mente de uma pessoa, então ele tomou conta total da vida dessa pessoa. Eu quero dizer para você nessa noite, você tem que fortalecer muito mais a sua mente do que o seu próprio corpo. Porque se talvez o seu corpo adoecer, mas se a sua mente ela estiver fortalecida, revigorada, a sua mente pode mandar mensagens para o seu corpo, para produzir reações químicas, para que essa doença seja repreendida, seja tirada, seja neutralizada na sua vida. E muitas vezes a pessoa pode ter uma saúde do corpo perfeita. A pessoa pode até ter uma boa saúde do corpo, mas na mente essa pessoa ela é fraca. Na mente essa pessoa ela é desequilibrada, ela é doentia. Então seu próprio corpo vai reagir a esses impulsos. E talvez aquele corpo sadio pode começar a adoecer simplesmente por causa da mente. Por isso, querido, a importância da mente é muito grande. Valorize a mente que você tem, o cérebro que você tem. Você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa que pode ter muito mais capacidade para fazer. É só você se descobrir e saber que a sua mente tem um poder muito grande. Queridos, o que é a mente? Já que nós estamos falando sobre proteger a mente na batalha espiritual, o que é a mente? A mente, ela é a sede da alma e faculdade do pensamento, da reflexão e da lembrança, intelecto e do entendimento. Então a mente, ela é algo muito profundo, porque nela está a faculdade dos pensamentos, da reflexão. Na mente está as lembranças, na mente está o entendimento que a gente pode ter do mundo que está à nossa volta. Então o que é a mente, meu querido, para mim e para você? É a central de controle que comanda os movimentos involuntários e voluntários do ser humano. A mente é essa central de controle. Por isso que o inimigo ele quer ter acesso à nossa mente, porque ele entrando na sala de controle da nossa vida, ele vai conseguir então dominar por completo. Por isso que a nossa mente ela é muito importante, porque ela é a central de comando do nosso ser. O que é a mente? A mente, como faculdade da alma, ela determina o tipo de pessoa que nós somos. Veja a importância da mente. Como faculdade da alma, ela determina o tipo de pessoa que nós somos, no campo do caráter, da personalidade e do temperamento. Então, os meus temperamentos, o meu caráter, a minha personalidade está ligada diretamente a essa faculdade da alma que determina que tipo de pessoa que eu vou ser. Ou seja, pessoas almáticas, pessoas que vivem pelo mover da alma, pelo mover do pensamento, dos sentimentos. Essa pessoa ela tem que se conhecer, porque senão eu posso me deixar me levar por caminhos que podem me levar ao fracasso e à derrota, simplesmente porque a minha mente ela está me conduzindo para um caminho errado. Então o meu caráter, a minha personalidade, o meu temperamento está ligado claramente com essa faculdade da alma. E a alma, querido, é aquilo que nos leva a ter conhecimento do mundo externo. Nós entendemos que somos um ser composto de espírito, alma e corpo.
Então eu, como espírito, tenho ligação com Deus. Como espírito eu posso ter comunhão com Deus. Alma fala do meu autoconhecimento, que me leva através do corpo ter conhecimento do mundo à minha volta. Então, querido, a mente ela é muito importante. E eu quero então entrar já sobre um tópico que diz o controle da mente. O diabo quer exatamente tomar esse controle. E como que ele faz? O texto que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, diz claramente da seguinte forma. O texto diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, aí o texto diz, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então tem duas coisas que eu quero destacar com vocês aqui nessa noite sobre o controle da mente. Primeira coisa, o que é fortalezas? A Bíblia está dizendo que a nossa luta ela é espiritual contra as fortalezas. E as fortalezas nesse texto que Paulo está dizendo, ele está falando exatamente, preste bem atenção, são os pensamentos colocados pelo diabo na nossa mente, na nossa mente, que impede o conhecimento de Deus, gerando atitudes autossuficientes, independentes por falta de entendimento. Então as fortalezas que Paulo diz, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais em Deus, para destruir fortaleza. Essas fortalezas são pensamentos que o inimigo quer colocar em nós para sermos autossuficientes, independentes de Deus. Ou seja, por falta do nosso próprio conhecimento, da obscuridade do nosso entendimento. Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz assim, que o Deus deste século, e quando a Bíblia diz Deus desse século, ele está se referindo ao inimigo, ao diabo. E Paulo diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento. Onde está o entendimento? Está na mente. Cegou o entendimento das pessoas para que elas não tenham esse conhecimento. Então as fortalezas são pensamentos que o inimigo planta na vida de algumas pessoas para que elas se sintam autossuficientes, independentes, que elas acham que não dependem de Deus. Então essa fortaleza tira a pessoa do propósito que Deus tem para a sua vida. E como que ele faz isso? Paulo diz, através de sofismas. E o que é sofismas? Sofismas são argumentos ardilosos, aparentemente corretos, que pretendem induzir ao erro, enganar ou silenciar o oponente. Então, sofismas são argumentos de mentira que parecem ser verdades. Mas esse objetivo do sofisma é enganar as pessoas para que elas não cheguem ao conhecimento. Então o sofisma é esse argumento que Paulo diz que nós temos que anular, que nós temos que destruir, que não pode existir na minha mente e na sua mente. Por isso que temos que proteger a nossa mente na batalha espiritual. Por isso que lá no começo eu já falei para você, que você declarasse que a sua mente está protegida em nome de Jesus. Se você ainda não fez isso, coloque a mão na sua cabeça e diga, minha mente está protegida em nome de Jesus. Queridos, eu quero te mostrar uma coisa nessa noite. Quando o diabo coloca suas fortalezas na mente de uma pessoa, ele então assume o controle. E eu quero te dar alguns exemplos disso, que verdadeiramente aconteceu na vida de algumas pessoas. Primeiro, na vida de Eva, a primeira mulher. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha o que a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ou seja, o inimigo chegou através da serpente e plantou
na vida de Eva um pensamento, uma fortaleza, um sofisma dizendo: olha, foi isso que Deus disse, não é verdade? Vocês não podem comer de todas as árvores do jardim. Ou seja, um sofisma muito bem colocado estrategicamente para levar Eva a questionar se Deus estava certo em proibir eles de comer de todas as árvores do jardim. E a verdade é que Deus não tinha proibido. Deus falou assim, ó: da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é que vocês não devem comer. Mas veja o que a serpente diz. Ela disse: olha, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então ela foi muito ardilosa, a serpente, para plantar um sofisma, sabe, uma fortaleza na oração de Eva. E aqui nós vemos o primeiro exemplo do inimigo tendo acesso à mente de uma pessoa. Eva deu espaço e o inimigo plantou uma fortaleza, um pensamento de sofisma em Eva. E sabe o que a história diz? É que Eva foi enganada e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela também levou a Adão comer. E o resto da história a gente já sabe, que o homem caiu e de lá para cá muitas pessoas têm vivido no fracasso e na derrota por causa das consequências do pecado na vida do ser humano. Então o inimigo conseguiu derrubar Eva através do quê? Do ataque na mente. Foi lá que ele atacou. Ele colocou a dúvida no coração de Eva. E Eva começou a pensar: será que é isso mesmo? E a Bíblia diz que Eva olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal e viu que ela era muito saborosa. Despertou nela o desejo de querer realmente provar. E o texto continua dizendo: olha, Deus fala isso é para que vocês não sejam como ele. Viu como o inimigo foi colocando o argumento, plantando o sofisma, a fortaleza na mente de Eva, e Eva terminou caindo. Outro exemplo que eu quero te dar, sabe qual é? É o exemplo de Judas. Está lá em João, capítulo 13, verso 2. Olha o que diz o texto. E acabando a ceia, olha o que o texto diz: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Olha só, isso é incrível. Judas estava participando da primeira ceia que o Senhor estava celebrando. E a Bíblia diz aqui que o inimigo já havia colocado no coração de Judas, ou seja, na sua mente, o projeto para trair Jesus. Ou seja, a gente pensa que o inimigo chegou de uma vez e plantou esse pensamento em Judas, e não foi assim. O inimigo foi vendo o comportamento de Judas, e a Bíblia diz que Judas, infelizmente, ele era uma pessoa avarenta. Ele era seduzido pelo dinheiro. E o inimigo, olhando para a vida de Judas, pensou: é esse que eu vou plantar o desejo, o sentimento de traição para vender Jesus por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz aqui, ó: e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. O pensamento já estava lá, colocado pelo inimigo. E Judas deu espaço para esse pensamento. E a história nos diz que ele entregou Jesus, traindo Jesus, porque o inimigo achou espaço de plantar pensamentos de traição na vida de Judas. Outro exemplo que eu quero te dar de pessoas que o inimigo conseguiu plantar o seu sofisma, os seus pensamentos. Outro exemplo é de Pedro. Olha o que diz Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 23. Pedro, ele foi tomado por uma falsa piedade. Olha o que diz o texto. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas das mãos e dos principais, dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar
ao terceiro dia. Jesus disse, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer na mão dos principais sacerdotes, dos escribas, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E o texto diz, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, falando Jesus, e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, olha o que Jesus disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você observou isso, querido? Pedro, quando viu Jesus dizendo que ele deveria ir para Jerusalém, padecer, sofrer, morrer, mas Jesus disse, gente, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. A Bíblia diz que Pedro chamou Jesus de lado e começou a repreender Jesus, dizendo, olha, isso não pode acontecer com você, jamais vai acontecer isso com você, como que você vai fazer isso? Você agora está sendo aclamado rei e você está pensando em morrer? O que Jesus fez? Jesus observou e viu que na mente de Pedro havia uma fortaleza plantada, havia um sofisma colocado pelo inimigo e fez o quê? Repreendeu não só a pessoa de Pedro, mas repreendeu o que estava influenciando a vida de Pedro. Ele diz, arreda-te de mim, afasta-te de mim, Satanás. Ele não falou Pedro, ele não mandou Pedro se afastar, ele mandou se afastar o que estava plantando pensamentos na mente de Pedro. Ele repreendeu a influência maligna que estava sendo na vida de Pedro naquele momento. Por isso, querido, a Bíblia está nos mostrando alguns exemplos de pessoas que foram tomadas pela ação do inimigo na vida delas. Outro exemplo que eu quero compartilhar com você, sabe qual é? É o exemplo de Ananias e Safira. Um casal que deu lugar ao inimigo através de pensamentos plantados pelo inimigo. Olha o que diz Atos, capítulo de número 5, verso 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3, diz assim, ó. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha só, vou ler mais uma vez. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Viu? O apóstolo Pedro, através de uma palavra de conhecimento pelo Espírito Santo, que deu a ele conhecer, disse, Ananias, por que você deu lugar a esse pensamento plantado pelo inimigo, para que você tentasse e mentisse contra o Espírito de Deus? O inimigo ali foi desmascarado, porque Pedro viu, olha, Ananias, você está mentindo, porque você está sendo influenciado por esse pensamento, achando que você está querendo enganar a Deus, e não se pode enganar a Deus. Por isso, querido, a Bíblia está nos mostrando que é possível sim, uma pessoa ser tomada, não possessa, mas ser tomada por pensamentos plantados pelo inimigo. E eu disse lá no começo, o que é a mente? A mente é uma central de controle. Se ele plantar o pensamento, esse vírus, que a gente pode comparar aqui, esse vírus que tem acesso ao seu pensamento, a sua parte central, sabe o que vai acontecer? Ele vai comandar o restante das suas ações. Então eu mostrei o exemplo de Eva, eu mostrei o exemplo de Judas, eu mostrei o exemplo de Pedro e eu mostrei agora o exemplo de Ananias e Safira. Esses exemplos que nos mostram que é possível sim o inimigo assumir por algum momento o controle da mente de alguma pessoa através de pensamentos plantados na vida desta pessoa. Eu quero ler para você aqui, ó. Satanás não só coloca pensamentos, como também impede, preste bem atenção, olha, Satanás não só coloca pensamentos, como também impede a pessoa de compreender com a mente. Veja como ele trabalha nessa batalha espiritual a nível pessoal. Ele coloca pensamentos, mas ao mesmo tempo ele quer bloquear, ele quer impedir os pensamentos que nós devemos ter, ouvir da parte de Deus na nossa vida. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 13, verso 19. Olha o que diz. Ouvindo alguém a palavra do reino
e não a compreendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado aonde? No coração. Coração é a mente. E esta é a que foi semeada à beira do caminho. Então as aves do céu, que Jesus falou na parábola do semeador, as aves do céu são ações de espíritos malignos que querem trazer um impedimento na mente da pessoa para que ela não compreenda os pensamentos de Deus para a sua vida. Então o inimigo não só planta pensamento, ele quer impedir também que a pessoa compreenda as coisas. E lá em 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus deste século cega o entendimento. Ele coloca um véu, uma faixa que impede as pessoas de entender a realidade espiritual. Querido, como proteger a mente? Como proteger a mente nessa batalha espiritual? Primeira coisa que você tem que entender é que existe 2 níveis para você proteger a sua mente. O primeiro é na área espiritual. E como nós fazemos isso? Colocando o capacete da salvação. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, falando sobre a armadura do soldado romano, ele diz: olha, uma das coisas primeiramente que você tem que ter é o capacete sobre a sua cabeça, o capacete da salvação. Ou seja, o capacete colocado na cabeça é a proteção de um dos órgãos vitais que o ser humano tem. É por isso que é essencial que o motoqueiro, quem anda de moto, esteja com o capacete, porque quando acontece um acidente, uma das partes do corpo que tem que estar mais protegida para não levar nenhum impacto fatal é a cabeça. E o apóstolo Paulo diz: gente, na batalha espiritual, protejam a mente de vocês, coloquem o capacete da salvação. E o que é a salvação? É você entender o que Deus pode fazer na sua vida, a realidade das coisas espirituais. Querido, eu vou dar um tempinho aqui, você agora pode curtir bastante aí nos corações, tá bom? Não para não, tá? Curte aí bastante nos corações, coloque seus comentários, diga o seu amém, aleluia, glória a Deus, sabe? Que você possa dizer: é verdade, é isso mesmo, tá? Coloque seu comentário, começa a curtir aí que eu vou tomar um pouquinho de água, porque o ar aqui de Goiânia é muito seco e eu já tô com a garganta seca. Com licença. Eu só quero agradecer porque você está comigo aqui, obrigado pela sua presença, forte abraço para vocês, sabe? Eu tô aqui para ser um canal de bênção na vida de vocês, tá? Eu tô aqui porque eu quero ser um instrumento de Deus e obrigado mesmo, de coração, porque vocês estão comigo hoje nessa live. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos conseguir vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá, continuando. O que devemos fazer primeiramente na batalha espiritual? Proteger a nossa mente, colocando o capacete da salvação, certeza de salvação, convicção do que Deus pode fazer na sua vida. Outra coisa que você tem que fazer dentro do campo espiritual, você deve saber fazer o quê? Exercitar a mente de Cristo na sua vida. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 2,16. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha o que diz o apóstolo Paulo, ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Querido, coloque aí no seu comentário e diga assim: eu tenho a mente de Cristo. E você deve, na batalha espiritual, exercitar essa mente de Cristo na sua vida. Como? Você deve dizer que você pode ter revelação das verdades espirituais, que você pode, pelo Espírito Santo, conhecer o que Deus tem para a sua vida. Ter a mente de Cristo é ter conhecimento do mundo espiritual, da realidade do mundo espiritual. É você descobrir quem você é e o que você pode ser em Deus no mundo espiritual. Ter a mente de Cristo fala de identidade, de quem nós somos nele. Por isso você pode nessa noite dizer
com todas as palavras: eu tenho a mente de Cristo. Por isso, você está dizendo: a minha mente está blindada contra toda mentira, contra todo engano do inimigo. Porque você deve exercitar a mente de Cristo, buscando revelação das coisas espirituais pelo Espírito Santo agindo na sua mente. O Espírito Santo tem muita coisa para te ensinar, e é por isso que você pode entender as coisas espirituais. Por quê? Porque você não tem só uma mente natural, você tem uma mente espiritual colocada em você pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa que você deve fazer: você deve colocar os seus pensamentos debaixo do governo de Cristo. Onde que está nisso, pastor? Está em 2 Coríntios 10:5, que diz assim, que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Coloque aí mais uma vez no seu comentário, por favor. Coloque assim, eu coloco os meus pensamentos debaixo do governo de Cristo. Coloque aí: eu coloco os meus pensamentos debaixo do governo de Cristo. Que você possa colocar aí em nome de Jesus. Alguém está dizendo aqui, minha mente está blindada contra as mentiras do inimigo. É isso que você tem que falar. Minha mente está blindada, porque o inimigo não vai mais te enganar. Ele não vai mais colocar esses pensamentos para te induzir a achar que você realmente é uma pessoa que na verdade não é. Porque para Deus você é muito melhor do que aquilo que você acha que você pode achar de ruim na sua vida. Deus te vê como uma pessoa que tem um potencial muito grande. Levante-se nessa noite e seja uma pessoa melhor. Viva a sua melhor versão. Qual é? É você tendo a mente de Cristo sendo exercitada na sua vida. Outra coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que meditar na palavra de Deus. É assim que a gente protege a nossa mente na batalha espiritual. Olha o que diz a Bíblia. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, como proteger a nossa mente das investidas do inimigo? É você estar meditando na palavra de Deus. É você encher a sua mente da palavra de Deus, para que você possa ser bem-sucedido. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que a boca fala do que o coração está cheio. Na verdade, a boca fala do que está os seus pensamentos cheios. Porque você pensa e você fala. Então nós somos aquilo que pensamos. Está lá em Provérbios 23. A pessoa é aquilo que ela pensa. Nós falamos aquilo que pensamos. Nós declaramos aquilo que nós achamos que nós somos, querido. Então, o meu conselho hoje é: medite na palavra de Deus. Outra coisa que você tem que fazer é no campo natural. No campo natural, o que você tem que fazer? Pelo menos duas coisas você tem que fazer no campo natural para você blindar a sua mente. Primeiro, é você ocupar a sua mente com aquilo que é edificante. É você ocupar a sua mente com aquilo que te ajuda. É você ocupar a sua mente com aquilo que te levanta, que te coloca para cima. A Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 4, a palavra de Deus assim, versículo 8, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, Paulo diz, é nisso que vocês devem ocupar o pensamento de vocês. E eu quero dizer para você nessa noite, em que você está colocando os seus pensamentos? O que está ocupando a sua mente? Você deve entender uma coisa, você tem que blindar a sua mente como? Você tem que ocupar a sua mente com aquilo que te ajuda. Pensamentos que te levam para baixo são pensamentos que você tem que tirar da sua vida. Você tem que pensar naquilo que te levanta, naquilo que te empodera, naquilo que te dá força para reagir.
Não deixe que os seus pensamentos te joguem para baixo, mas pelo contrário, mude a sua maneira de pensar e você vai ver o quão você vai mudar na sua vida. A Bíblia diz que você tem que renovar o seu entendimento. Tire os pensamentos velhos, plante novos pensamentos. A nossa maneira de pensar vai determinar aquilo que nós seremos na nossa atitude, no nosso comportamento, na nossa conduta. Por isso que você tem que ter bastante cuidado com aquilo que você aceita como pensamentos que vão sendo plantados na sua mente. Por isso eu quero te dizer, querido, nessa noite, proteja sua mente. Como? Você deve ocupar sua mente com aquilo que te ajuda. Paulo diz, olha, tudo que é bom para você, continue pensando. Mas todo pensamento que está te colocando para baixo, tocando na sua autoestima, te colocando, sabe, pensando com angústia no seu coração, te levando a ficar ansioso, com medo da vida, esses pensamentos são destrutivos. Você tem que tirar isso da sua vida e plantar novos pensamentos. Como que a gente faz isso? É quando eu e você selecionamos. Olha só, como que a gente faz isso? Quando eu e você selecionamos aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo. Querido, você tem que selecionar aquilo que você vê, aquilo que você ouve, porque a visão, a audição, elas são entradas para a sua mente. Aquilo que você está colocando diante dos seus olhos pode influenciar a sua maneira de pensar. Aquilo que você está ouvindo pode influenciar a sua maneira de pensar. Então você tem que fazer exatamente isso. Você tem que selecionar com muito cuidado o que você vê e o que você ouve, porque essas duas coisas têm poder de muita influência na nossa maneira de pensar. Paulo está dizendo, gente, a nossa luta ela é espiritual, contra as fortalezas. São os pensamentos que o inimigo quer colocar para a gente se achar autossuficiente, independente dele. E ele faz isso como? Através do sofisma, ou seja, mentiras, argumentos bem colocados para a gente aceitar como se fosse verdade e passarmos a viver dessa maneira. E eu falei lá no começo, cuide bem da sua mente para que o seu corpo seja saudável. Não se preocupe somente em cuidar do seu corpo, mas cuide também da sua mente, que você possa ter um cuidado especial para que você não seja enganado, seduzido e levado para um caminho de fracasso por meio dessa ação que o inimigo quer muitas vezes fazer nas nossas vidas. Eu quero te dizer nessa noite, querido, você tem que ter esse cuidado com a sua mente, porque é o lugar onde o inimigo quer tomar o controle. Mas nós precisamos brindar a nossa mente, meditando na palavra de Deus, reconhecendo a mente de Cristo, ou seja, deixando que o Espírito Santo assuma o controle. A gente tem que colocar esse capacete, temos que meditar na palavra do Senhor, nós temos que ter esse discernimento da voz que fala dentro de nós. E eu vou finalizar contando para você uma pequena história de um homem que ele fez um propósito. Ele fez um propósito de pegar um animal seu e sacrificá-lo, e pegou metade. Na verdade, ele pegou todo aquele animal e disse que ele ia ofertar na vida de outra pessoa. E enquanto ele estava indo, levando aquele animal morto para dar de oferta para aquela pessoa, uma voz começou a falar na sua cabeça dizendo, não, para que você vai dar todo isso para ele? Ele não merece. Você pode dar só metade. E aqueles pensamentos vindo na cabeça dele, será mesmo que eu tenho que dar tudo? Será que só metade não é suficiente? Eu fico com a outra metade? E sabe o que aconteceu? Ele entendeu que aquele pensamento não era dele. Aquele pensamento era plantado para que ele duvidasse, para que ele questionasse se ele estava fazendo certo e achasse que realmente deveria desistir da sua ação. E aí o que ele fez? Ele decidiu continuar, porque ele identificou que aquele pensamento não era dele, era um pensamento plantado para que ele achasse que era dele. Por isso, querido, eu quero te dizer nessa noite que você possa ter bastante cuidado com a sua mente. Pegue bons livros, leia bons livros, assista tudo aquilo que possa te edificar. Não coloque coisas más diante dos seus olhos. Não ouça nada
que contamine o seu pensamento, que você possa filtrar e meditar e pensar só naquilo que te ajuda. Provérbios 23 diz: assim como a pessoa pensa, ela vai se tornar. Então você deve pensar que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você deve pensar que você tem Deus ao seu lado e que Deus vai te ajudar. Por isso eu quero deixar essa palavra para você nessa noite e te convidar para nós orarmos e declararmos: a nossa mente está protegida por Deus, que a nossa mente está guardada em nome de Jesus. Vamos orar então nessa noite? Eu te convido a estarmos orando juntos em nome de Jesus. Vamos orar então? Eu quero que você agora pare para a gente orar. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti e colocamos as nossas vidas. Pedimos a Ti, Deus, protege a nossa mente de toda seta, de todo dardo, de tudo aquilo que o inimigo quer, Senhor, assumir o controle da nossa mente, mas a nossa mente, ela tem, ó Pai, a Tua proteção, Senhor. Guarda a nossa mente, Senhor. Repreende, meu Deus, em nome de Jesus, todo pensamento contrário, todo pensamento, Senhor, de fracasso e de derrota. Que toda fortaleza, que todo sofisma, que toda ação de espírito de engano, Senhor, caia, seja desfeito na nossa mente. Que a verdade liberte as nossas vidas, a verdade da Tua palavra, Senhor. Nós oramos a Ti nessa noite, Pai. Oramos colocando a vida de cada uma dessas pessoas e que o Senhor venha trazer libertação na mente. Todo pensamento de fracasso e de derrota plantado pelo inimigo, todo pensamento em nome de Jesus, pensamentos de morte e destruição, que seja repreendido em nome de Jesus. Que você possa colocar a mão na sua cabeça agora e dizer: eu repreendo todo pensamento contrário. Eu repreendo todo pensamento que não vem de Deus. Que você possa colocar a mão na sua cabeça agora e repreender em nome de Jesus todo pensamento fatalista, derrotista na sua vida, e que você possa declarar que a sua mente, ela é renovada hoje, e que os pensamentos seus serão pensamentos alinhados com Deus, em nome de Jesus. Toda influência contrária se seja desfeita na sua vida nessa noite, e que você seja liberto em nome de Jesus. Que a mão do Senhor seja sobre você para te libertar de todo pensamento fatalista e fracassado. Você tem a mente de Cristo. Se levante e declare na sua vida que você é mais do que vencedor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. E eu quero dizer para você: não deixe que os pensamentos do mundo mude a sua forma de pensar. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente para não ser enganado por este século, pelo padrão de vida desse mundo. Nós devemos viver de acordo com o que Deus tem para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Amanhã eu te convido 5h40 para estar comigo aqui no nosso momento devocional Vida na Palavra, aqui pelo Instagram da Igreja Betel Shalom, 5h40 da manhã, de segunda a sexta-feira. Eu te aguardo para estarmos juntos todas as manhãs, lendo a Bíblia e orando uns pelos outros. Forte abraço a todos, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus para vocês. Para quem está comigo no Facebook, Deus abençoe. Quem está comigo pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Forte abraço a todos.